Glória a Deus. Pai, te agradecemos uma vez mais por estar na tua casa. Obrigado por cada um que aqui se encontra, nossos irmãos, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que tu tens feito e realizado em nossas vidas, Pai. Por nos fazer chegar em paz a este lugar, em nossas casas. Pai, continue conosco, continue recebendo, Senhor, nesta terça-feira, Senhor, o estudo da Tua Palavra, Senhor, para cada um de nós. Guarde também a todos aqueles, Senhor, que são alcançados através desse aparelho, Senhor, desses instrumentos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. E no 267, vai chegando mais perto e causando terror. Acredita enchente de pecado e dor, mas eu sei que potente é a mão do Senhor. Por isso, tranquilo, não tenho temor. É Jesus minha força, meu amado Senhor. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do meu Salvador. Mas chegado a Cristo, eu desejo ficar mais alegre e contente, quero sempre andar nos seus passos, seguindo para nunca errar, até que um dia eu vá descansar. É Jesus minha força, meu amado Senhor. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do meu Salvador.
Amém. Alguém gostaria de pedir um hino? Para os campos a cegar. 220 então. Para os campos a cegar, eis o trigo a lourejar, e de ceifar, e de cegar. Todo dia trabalhai, e só de Jesus falai, e de ceifar, e de pregar, e de pregar, e de ceifar, sim trabalhai, e proclamai. Eis que o amor do Salvador vos impede ao seu labor, e sem demorar, e de cegar. Para o vale, monte ou mar, o Senhor vos quer mandar a proclamar, anunciar, os perdidos procurar, pois Jesus os quer salvar, e de falar, e de proclamar, e de cegar, e de ceifar, sim trabalhai, e proclamai. Eis que o amor do Salvador vos impele ao seu labor, sem demorar e de cegar. Falaremos com fervor do poder do Salvador, ao pecador, ao sofredor. Pronto chegará o fim, soará do céu o clarim. Tereis então o galardão, e de cegar, e de ceifar, sim trabalhar e proclamar. Eis que o amor do Salvador vos impele ao seu labor, sem demorar e de cegar. Já ouviram alguma vez desse hino? Hino rapidinho, né? Mas é um hino, tem muito a ver com o nosso evangelismo. Meus queridos, vamos começar o nosso estudo, porque também é o nosso programa, né? O estudo da Palavra de Deus na terça-feira. Os irmãos têm algum pedido de oração, alguma coisa? Lembrando de alguém, algum fato que queira apresentar a Deus? Os irmãos que vêm a Adejana, viram um vídeo que eu passei da ministra, da Maris, né? Realmente, ela está coberta de razão. A Damares, ela não falou ali, ela não fala, o tempo de discurso dela é pequeno para o muito que ela tem para transmitir para essa nação, né? Em termos de pecado, coisas ocultas e trevas que rodeiam principalmente as nossas crianças, os jovens, os adolescentes. E o que ela falou ali é uma grande verdade. E também precisamos orar pelo país. Nós nos propusemos também orar pelo país. A igreja precisa fazer a oração pela pátria, porque também é um mandamento apostólico. Orar pela nação que está sangrando nas mãos do adversário. Os dois que estão na presidência da Câmara e do Senado agora são crentes em Jesus Cristo, são irmãos, fazem culto, e a Bia Kicis também é uma outra do bem, né? E as trevas já se levantaram, aqueles homens lá de capa preta, já se levantaram porque não querem de jeito nenhum, eles querem interferir no poder legislativo, aqueles ministros do Supremo Tribunal. E está uma guerra, né? Mas eu espero que o bem vença mais essa aí. Uma grande vitória para nós. Uma vitória, vitória. O inimigo não fica feliz com a vitória nossa, né, Wilson? Muito bom. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e lá da Câmara do Senado. Uma grande vitória para nós.
nesses 2 anos que restam aí do mandato do Bolsonaro. Verdade. Muito bom. Pastor Daniel, Roberto Ventura, estou assistindo aqui, a paz do Senhor para todos. Graça Codesso manda a paz. A Rita Mariano também está mandando a paz do Senhor. A paz para todos. A Nete também manda a paz. Amém. Deus abençoe a vida de cada um deles. Sejam todos bem-vindos à live também. Nossa live, isso. Na- Plantonista, né? Na terça-feira passada, nós falamos sobre o poder do Evangelho. Aí no domingo também de manhã na escola abordamos até um ponto que nós havíamos falado aqui sobre o poder do Evangelho, né? O Evangelho como poder de fazer, de realizar. Nós fizemos isso aí. Falamos também sobre a missão. A missão é de anunciar o Evangelho. Então é uma missão a ser cumprida, que tem um peso gigantesco, eu falei para os irmãos aqui. E nenhum sucesso seria alcançado por pessoas que não procuram se preparar para o trabalho, para a obra de Deus. Amém. É preciso que haja o preparo. E a terça-feira também, as terças-feiras, elas são cultos de preparo para os crentes que vêm assistir a palavra, assim como é o curso aqui. Nosso irmão presbítero Wilson está ministrando às quartas-feiras, preparando obreiros, preparando os irmãos aqui de forma mais especial, né? E ali ele tem assuntos que são próprios da responsabilidade do obreiro, tem a ética, tem a família, tem a sociedade, né? E é esse o nosso caminho, é o aprendizado, porque a missão nossa tem que ser cumprida. E ela é pesada, ela não é fácil, não. Quem disser que é fácil, ou não conhece, ou está com outra intenção. Bom, vamos hoje então iniciar lendo o versículo 17, viu? O versículo 17 do capítulo 1. Do capítulo 1. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Olha, essa expressão ela tem causado um impacto muito grande nos leitores do Novo Testamento. O justo viverá da fé. Isso é porque aqui com essa expressão Paulo está trazendo uma modalidade de vida espiritual, apesar de não ser nova, porque ela já existe. Esse termo é extraído lá do Velho Testamento, não é um termo original de Paulo, não é um termo que é essencialmente neotestamentário, tá? Às vezes porque hoje é tudo pela fé. Não, no passado também era. Quer ver? Olha só. Abacuque 2:4. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então você veja que não é nova, não é uma criação do apóstolo Paulo. Ele está aqui, na verdade, citando uma verdade já conhecida no antigo pacto. Então, mas lá no pacto não era tudo pela lei, não era tudo pelas cerimônias da lei, não. Aqui está Zacarias, no Velho Testamento, dizendo que o justo pela sua fé viverá, não é, Wilson? É Abacuque. Abacuque. O justo pela sua fé viverá. Então, Viverá. essa mesma modalidade de vida, que é a vida pela fé, ela veio então se acender ou se reacender com o Novo Testamento. E Paulo ele protagonizou essa expressão, e não foi somente nessa epístola aos Romanos que ele deixou escrito que o justo viverá da fé. Ele deixou também escrito em Gálatas 3:11. Você pode ver para mim? Gálatas 3:11. Olha que interessante a gente fazer esse estudo e anotando, porque são coisas muito importantes para o nosso conhecimento. 3 3:11.
de Gálatas. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá Da fé. Bom, então nós vamos agora fazer o seguinte: vamos procurar entender esta expressão, entender com o nosso entendimento, né? Com a nossa prática do dia a dia. Então, para entender bem essa expressão, vamos buscar outros versículos da Bíblia. Eu falei para os irmãos aqui da nossa mesa diretora, nós podemos falar assim, né, Wilson? Amém. Que a interpretação da Bíblia, ela se faz pela própria Bíblia. A melhor interpretação. Sim. Você examina o que a Bíblia fala sobre aquele assunto e você vai em outros trechos, outros lugares da Bíblia que vão explicar aquele texto que muitas vezes para você soa como difícil de compreender, né? Então, vamos lá. Esse termo, mas o justo viverá da fé. Vamos entendê-lo? Amém. Então vamos lá. Essa ideia deve ser compreendida então à luz, ou de acordo com um outro versículo que eu acho chave para entender isso aí, que é João, Evangelho, capítulo 3 e versículo 36. Esse aqui eu vou ler, Wilson, para adiantar, tá? João 3 e 36, mas você vai acompanhar que você vai me ajudar. Então. Tá joia. Tá. Em João 3 e 36, nós encontramos o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa é a versão que está aí? É a mesma É coisa. a mesma versão. Tá bom. Então você veja que é a interpretação da expressão o justo viverá da fé, ou o justo pela sua fé viverá. A interpretação dela está aqui, em João 3 e 36. Eu vou explicar melhor para os irmãos. Olha, aquele que crê no Filho, aí você segura a palavra crê aí na sua Bíblia. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, o crer no Filho tem como efeito trazer vida eterna ao que crê. O principal efeito, você creu, então ganhou a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bom, então vamos lá. A palavra crer no Filho, é extraído do grego. A palavra grega para crer é pisteuon, que significa acreditar, dar os créditos a, seguir, né? Ela tem uma série de significados ali, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse pisteuon do grego é a mesma raiz que nos traz a tradução para a palavra fé. Fé também tem esse mesmo, não é o mesmo vocábulo, mas é o vocábulo que está fundamentado na mesma raiz disso aqui, é piste. Fé é pistis. Né? Crer é a fé manifestada. É verdade. É a fé manifesta, né? Manifestada. É. Eu creio. Estou com fé. Então vou agir como? Sim. Segundo a minha crença. Sim. É sempre assim. Se eu creio, eu vou agir segundo a minha crença. Eu não posso dizer que creio numa coisa, e quando chega na hora que eu vou mostrar que realmente creio, e vou fazer do modo que eu creio, aí não faço porque tenho medo, então não creio. Não creio, né? Então, a crença, no sentido bíblico, é isso aí que o presbítero falou. Você creu, você faz conforme a sua crença, faz conforme a sua fé.
É por isso que nós estamos aqui. Nós perdemos, quer dizer, ocupamos o maior tempo da nossa vida na igreja, cantando, orando, fazendo as coisas de Deus, falando com as pessoas, lutando, apanhando, né? Uma grande parte da nossa vida é assim. Agora, será que a gente faz isso de graça? Será que a gente faz isso aí de brincadeira? Só para agradar alguém? Só para dizer que nós somos crentes? Claro que não. Fazemos isso porque cremos. Simplesmente isso. Amém. Amém. Então, explique-se que crer no Filho crer no Filho é um exercício de fé. Olha, até eu coloquei isso aqui, tá? Crer é exercício de fé. Aquele que crê, como diz lá, do grego, pisteuon, da mesma raiz ou da mesma palavra grega, se extrai a palavra fé. Fé. Então, olha só, o que diz lá? Aquele que tem fé, seria o caso, no Filho de Deus, tem a vida eterna. Então, a fé acarreta a vida. É isso que Romanos está dizendo, que o justo viverá pela fé. O que significa? Que ele é vivo, ele está vivo e a vida dele existe. Por quê? Por causa da fé. A razão dele estar vivo, espiritualmente falando, é a fé que está nele. Deixa eu ver mais ainda. Além disso, que nós acabamos de falar aqui, o apóstolo Paulo declara ainda em Gálatas capítulo 2 e versículo 20, você pode até abrir a sua Bíblia para conferir. Ele declara o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então você está vendo como faz sentido a palavra o justo viverá da fé? Quando você começa a ler esses versículos correlatos, passa a entender exatamente o que significa essa expressão, o justo viverá da fé. É importante que se diga isso, Wilson, porque o que acontece com o crente novo? Ele, por falta de um ensino mais adequado, né, que vai ensinando, mostrando e clareando a ele a doutrina bíblica, ele fica só com aquilo, o justo viverá da fé, aí decorou aquela palavra. Aí ele passa a entender que a fé a fé que ele expressou, ou que ele aprendeu, qual é o conceito de fé que ele aprendeu, né? Então, qual é o conceito de fé que a pessoa leiga aprendeu e agora está dizendo que está vivendo pela fé? Como é que ele diria, se alguém perguntasse, o que é viver pela fé? O que ele responderia, Wilson? O que uma pessoa de pouco entendimento e conhecimento da palavra responderia, se alguém perguntasse, você falou que o justo vive pela fé. O que é viver pela fé? O que essa pessoa responderia? Eu acredito que é difícil eu tentar interpretar o que responderia, porque eu vou responder pelo que eu sinto, né? Se coloca assim como um novo convertido. Como um novo convertido, não entendia. Não entendia nada. Não dá e aquilo ia ser mais um slogan, mais um chavão que você ia aprender na vida. E quem sabe alguns anos mais adiante, você vinha entender o que significa aquilo. Hoje eu estou entendendo, porque Paulo falou aqui também, e a Bíblia me diz, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então é por isso que o justo viverá da fé. O que o senhor falou, e que é muito rico esse estudo, porque nos leva para tantos textos. Por exemplo, se leva para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, que é essa fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está no mesmo viver caminho. Essa fé. Então existem muitas palavras, muitos trechos bíblicos que ensinam aquilo que antigamente era um chavão, era um slogan, era um clichê que, eu vivo pela fé. Que fé? Como é que você vive pela fé? Então eu vou explicar. Eu vivo porque creio em Cristo Jesus, aceitei-o como meu Salvador, de fato, e no momento em que eu tive a fé para crer em Cristo, ganhei a vida eterna. Por isso que o justo viverá da fé. A vida eterna que eu tenho é
pela fé firmada em Cristo Jesus. Amém. O irmão tá aí a Êxodo explicação. levantou o dedo lá, pastor Daniel. O crer, Isso aí. Sim, porque olha, sim. o crer, ele não é simplesmente, eu creio. Tem gente que nem fala eu creio, fala assim, eu acredito. Né? Não é eu acredito. Crer envolve ação, envolve segurança, envolve entendimento, envolve vontade, envolve toda uma máquina pronta para o trabalho. Então não é simplesmente eu creio pela fé e fica lá aquela pessoa morta. Não é assim, né? Bom, Não vou te atrapalhar, não. a palavra é essa, né? Não vou te atrapalhar, não, porque é muito rico. Se a gente for caminhar e passear nesse... A gente vai para Hebreus capítulo 11, o senhor deve ter separado aí. Meu Deus do céu, todo aí o a Novo gente- Testamento. Né? Isso aí. Mas olha, eu fico com essa passagem Bora, daqui. vamos lá. Aí. Já estou crucificado com Cristo. Gente, olha só, vamos lá. Gálatas. Vamos pensar nisso aqui. Por que o justo viverá pela fé? Olha ele dizendo aqui, já estou crucificado com Cristo. Se ele está crucificado, acabou uma certa vida. Porque ele está se tratando aqui de alguém que foi crucificado, né? Uhum. Aí vem, e a vida que agora vivo na carne, não mais vivo eu. Que a vivo na carne e vivo A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Isso, agora Então, meu vivo na filho fé justo do Filho de viverá. Está cada vez mais claro a gente entender essa então- expressão, né? Então, e o final do versículo é um reconhecimento do que ele vive agora, porque na carne que na fé vivo pelo Filho de Deus, na qual me amou e se entregou por mim. Um reconhecimento daquele que fez algo por ele, pelo ser humano. Paulo escrevendo também. Então, olha, eu acho que nós já passamos então por essa expressão que eu queria trazer, essa explicação para os irmãos, né? Isso é o culto. Eu queria também lembrar os irmãos que o culto de doutrina é isso, irmãos. O culto de doutrina é a palavra de Deus interpretada para a nossa vida de fé e prática. É o nosso aprendizado com Deus. Então vamos lá para o versículo 18 agora. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Muito bem. O 18 que você leu, deixa eu ver uma coisa aqui. O iniciozinho dele, como é que foi? Porque do céu Se manifesta. se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E o versículo seguinte, por favor. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Vamos lá. O que de Deus se pode conhecer? É evidente que não se pode conhecer Deus plenamente. Nós não conhecemos Deus plenamente. O que seria esse conhecimento pleno de Deus? Nós sabermos coisas que eu já ouvi, escutei a sua voz, ele está sentado e o trono é assim. Você saber pormenores de Deus, né? Na verdade, tudo que nós conhecemos de Deus, que parece muita coisa, não é quase nada. O que nós conhecemos de Deus é apenas o suficiente para a construção da nossa fé. Porque o conhecimento dele mais amplo, eu nem sei se nós vamos ter um conhecimento pleno dele na eternidade. Mas vamos ter um conhecimento mais amplo, isso aí é fato. Na verdade, os anjos que estavam com Deus lá desde a antiguidade, muitos caíram e muitos pecaram, justamente porque não conheciam Deus na sua plenitude, né? Então, é o que eu estou dizendo para os irmãos, que querer conhecer Deus na sua integralidade, eu não sei se um dia nós vamos ter
essa oportunidade de conhecê-lo integralmente. Hoje, como humanos, que o nosso conhecimento é muito limitado, a nossa capacidade de conhecer é pequena demais, nós aprendemos, passamos a vida aprendendo, e quando chega na velhice você começa a esquecer tudo que aprendeu. Aí quando vai morrer, morre sem se lembrar de nada, nem quem é o seu neto. Bom, é a nossa vida aqui que é assim, efêmera e passageira, né? Mas Deus deixou para nós um legado. Que legado? Aquilo que dele se pode conhecer. Isso é um legado, né? O que se pode conhecer. Então, é por isso que eu coloco aqui no meu esboço. É evidente que não se pode conhecer de Deus tudo. Às vezes somos surpreendidos com a ânsia de querer conhecer a Deus. Como é que tu és, Senhor? Me mostra. Igual Moisés, né? Isso aí, não, essa ânsia de conhecer a Deus não é só nossa. Moisés, Senhor, me mostra, quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E o tempo todo, aí Moisés insistiu muito com Deus. Vocês se lembram disso? Quero ver o Senhor, né? Ele é igual uma criança querendo ver. Quero ver o Senhor. Aí o Senhor, como amava muito Moisés, ele tinha sido chamado para uma obra extraordinária. Tá bom. Então, se você, ficar lá no meio de uma penha, numa determinada situação, eu vou passar de repente e você vai me ver, você vai ver a minha glória. Aí Moisés foi para lá, quando Deus passou, né, isso aí foi com a narrativa histórica, Deus passou, ele pegou a luminosidade de Deus, ele pegou a iluminação de Deus, ele ficou iluminado. Quando ele chegou diante do povo, no arraial, o povo não aguentava olhar para o rosto de Moisés, né, por causa da luz, porque Moisés apenas viu a glória de Deus por um relance, por uma passagem, né? Isaías, quando viu Deus, ele, ai de mim que vou perecendo, não é? Porque meus olhos viram o Senhor. E com certeza, ali Isaías não estava vendo Deus em pessoa. Porque o Novo Testamento fala que Deus nunca foi visto por alguém. E Deus é conhecido no Novo Testamento como a luz inacessível. Então, inacessível ao sistema de hoje, ao mundo de hoje, aos homens na carne, como nós estamos hoje aqui, fisicamente, né? Então Isaías viu a glória de Deus, ele olhou e viu ali aquela representação divina, como Moisés viu no Sinai. Moisés viu no Sinai um anjo que veio mandado por Deus para falar a Moisés como mensageiro de Deus, e fala no nome dele: eu sou o Senhor teu Deus. É a palavra dele na boca daquele anjo poderoso ali. Então tem muitas coisas interessantes para a gente entender na Bíblia, né? Porque a Bíblia não pode ser desacreditada. Eu não posso desacreditar na Bíblia. Isaías nunca viu Deus. Viu dentro daquele limite. Ele viu dentro daquele limite permitido por Deus. Isaías, quando viu, então, Isaías sabia que quem via Deus morria. Não era possível continuar vivo. E ele, quando olhou e que viu, disse assim: ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor Deus dos exércitos. Eu sou um homem pecador, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele ficou desesperado. Foi quando um anjo saiu dali, foi na base do altar, pegou uma brasa viva com atenaz e tocou os lábios de Isaías com aquela brasa e falou: eis que isso te foi tirado o teu pecado e purificado o teu pecado. E Isaías saiu dali então convertido, né? Saiu outro homem, depois daquela visão magnífica que ele viu no templo ali. É importante também isso aí, nós termos conosco, irmãos, esse conceito de visão espiritual, né? Nós sermos meditativos, porque o mundo lá fora e a ciência vai dizer muita coisa. Você criou essa imagem na sua mente, você simplesmente passou por um momento de
aí dá os nomes da ciência, e ali você viu em êxtase, você teve visões, você teve revelações ali. O quê? Visões e revelações? Quando ele viu, tudo que ele viu, ele comprovou depois que viu, é visão e revelação, onde aconteceu mesmo de fato, na visão da pessoa que inclusive passou arrebatada, como Paulo passou, aquele período do seu arrebatamento. Ele trouxe toda a formatação do que ele viu, com exceção da glória dos céus, que ele não pôde contar. Bom, então, o que de Deus se pode conhecer é o que nós estamos aqui trazendo para os irmãos, né? Ali. Isso. Então, essa ânsia de conhecer a Deus, você tem essa ânsia de conhecer a Deus, Wilson? Sempre, sempre. Quem Mas não tem, né? é o que o senhor falou, né? Só depois da gente começar a entender que vai ver que aquilo que Moisés viu foi apenas Um relance da glória dele, né? Que você quer ver outra coisa? Daniel era um profeta poderoso, de oração, homem de sabedoria imensa, ali, né? Um simples anjo, sim, que vem voando, margeando o rio no seu voo, chega perto de Daniel, toca no ombro dele, ele cai, e ficou como desmaiado, como morto, não foi? sim. Com aquele poder e daquela glória angelical perto dele ali, né? E depois aquele mesmo anjo, ele confortou, né? Daniel, você é um homem que Deus ama muito, né? Verdade. Se levanta, que foi ele que me mandou aqui para falar contigo, responder as tuas orações. Aí o anjo falou, né, ali. Então, essa questão de conhecer Deus, irmãos, na nossa pele aqui, na nossa carne, é só pela fé. E conhecer o essencial, a dosagem que ele permitiu que nós chegássemos para conhecer. E esse conhecimento, ele não é como é que eu vou dizer aqui para não assustar os irmãos? Esse conhecimento de Deus, esse conhecimento primário, original, ele não é uma prerrogativa exclusiva do crente nem de ninguém, não, é de todos. De todos. Olha Romanos, olha. Cadê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, versículo 19. O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus já outorgou a dose de conhecimento necessária para a nossa salvação, a nossa conversão, tudo que nós precisamos fazer aqui nessa terra com relação a Deus. Isso já veio para o conhecimento. E eu também penso, pastor Daniel, que o conhecer, que às vezes a gente interpreta, né, como conhecer pessoalmente, física, o que se deve pensar do conhecer em relação ao que ele acha que eu devo fazer, o que ele gosta, na relação, o conhecer que se refere em se relacionar com Ou seja, Deus. aí já ultrapassando aquele conhecimento físico, né? O conhecer, ultrapassando, né? Porque o conhecimento não é só o físico. Eu olho uma pessoa ali, não digo, conheço aquela pessoa. Não, eu posso dizer o seguinte, já vi aquela pessoa, mas dizer que conheço, não posso dizer. Ultrapassa esse conhecer, o conhecer de relacionar. Hoje é difícil até um homem que é casado há 60 anos dizer que conhece a sua mulher. E vice-versa, né? Oséias capítulo 6 vai dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer. Isso aí. Bom, então vamos prosseguir aqui. Então o que é de Deus se pode conhecer, tá? Esse se pode aí tem que ser grifado. Todas as Bíblias dos estudantes devem colocar um sublinhar embaixo. Se pode. Se pode. Porque o grande conhecimento dele, o conhecimento ainda oculto, não é permitido ao homem comum, a nós. Não é permitido. Isso.
Nós temos aquela dose, é igual, é isso aí, exatamente. Por enquanto, meu amigo, você é um neném, eu não posso te dar mais do que 2 gotas disso aqui, é isso aí, Êxodo. É isso aí. Se eu te dar 10 gotas, você amanhã amanhece um neném morto, né? Então só 2 gotas vai te sarar. E outra E coisa. é interessante, foi muito bom que você disse, porque olha só, se não for aquelas 2 gotas, ele morre. E se for mais de 2, ele também morre. Então o que se pode conhecer de Deus é o que nós conhecemos, é o que foi dado a conhecer aqui na manifestação das Escrituras. Amém, amém. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Prossegue. Ótimo. Bom, então esse quinhão, essas 2 gotas de remédio, como o Êxodo ali ajudou, essas 2 gotas, nele se manifesta. Por quê? Porque Deus mesmo lhe manifestou e disse assim: os homens vão me conhecer até aqui. Sim. Até aqui. Aí, meu filho, deixou esse livro aberto ao público em geral. Ao público em geral. Aí o versículo 20 vem dizendo: porque as suas coisas visíveis, ou melhor, invisíveis, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esse versículo 20 vai dar muito o que falar. Agora vocês vão me dar uma licença para eu fazer esses 5 minutos de reflexão aqui com vocês, né? Sem me cortar, e depois então eu vou abrir para os irmãos novamente, tá? Amém. Deixa eu então, só para pegar um link aqui no que já foi falado, deixa eu dar uma lidinha aqui nesse meu esboço, que está virando um livro. Está virando um livro. Tem coisa que já tem 36, 40 páginas escritas assim, né? Então, olha só. É evidente que não se pode conhecer a Deus na sua plenitude. Às vezes somos surpreendidos com a ânsia de conhecer Deus mais do que nos é dado a conhecer. E isto não é bom, porque quando queremos conhecer Deus acima da nossa capacidade, começamos a pecar, inventando qualidade, falsos milagres, atribuindo-lhe o que não se deve, e tudo isso vira uma grande especulação que nos leva à raia do pecado. Você quer ver uma coisa? Eu penso que conheço tanto Deus, aí vou chegar na beira de uma cama de um canceroso no hospital, o sujeito está nas últimas, e a família está toda ali reunida, e já chegou um macumbeiro e olhou e orou por ele aceitou a macumba. Já chegou um outro, ele aceitou também. Chegou um budista, ele também levantou a mão, porque ele está desesperado. Ele quer a vida de qualquer maneira ali. E a família também está ali chorando e querendo que aquele morto venha do hospital, aquela pessoa quase morta saia dali do hospital. Aí chega um crente, aí olha, em nome de Deus, profetiza e fala e entrega uma visão, né? Aí quando ele entrega aquela visão, que olha, eis que eu estou vendo que dentro de poucos dias esse homem se levantará e ele fará isso e aquilo outro. Muito bem. Aí quando ele sai dali, 2, 3 dias depois ele morre. Sabe qual foi o serviço que essa pessoa prestou? Foi um desserviço à fé. Ele desabou a fé de todo mundo que estava ali, porque todo mundo estava crente que que aquele homem ia ressuscitar. E isso aconteceu comigo, Wilson. Comigo. Eu era dirigente de uma igreja. Quando, eu não posso ficar falando alto, porque Suzane está por aqui, mas quando... É difícil a gente falar de vida passada. Né? Já entendi, Tá. Já entendi, já. Mas alguém daqui conheceu, nós até cantávamos em dueto, fazíamos o maior sucesso por aí afora. O meu violãozinho. Aí, olha só, o Êxodo, não sei se o Êxodo é desse tempo. O Êxodo é muito menino. Esse é menino? Sim. Tá. Mas ela quando caiu... garotão. Ela quando caiu doente, nós chegamos no Marcílio Dias, numa certa 11 horas da noite, mais ou menos,
Aí ela com dores atrozes, né? Aí os médicos levaram lá para fazer exame de tudo. Aí passou a primeira hora, a segunda, e já eram as 2 da manhã, quando o médico chegou para mim com um rosto muito sombrio, né? Aí me falou tudo que ela tinha. Nós vamos tentar fazer tudo, mas ela está bastante tomado, o câncer, já é metástase no fígado, e pela previsão médica que ela tem 4 meses de vida. Né? Aí, rapaz, nesses 4 meses eu nunca orei tanto, nunca pedi tanto a Deus pela vida dela, nunca... Acredito. Né? Nesse momento você vira até criança, porque você começa a escrever carta para Deus também, fazer um monte de coisa, pedido. E qual o perigo da frustração, né? Isso aí. Aí, meu amigo, eu ouvi muitas profecias. Aí, mais um dia no culto, eu também estava no culto, os irmãos sabiam todos o meu problema, né? O meu drama. Aí chegou um pregador de fora, parecia que não sabia nada, nem conhecia nada da minha vida. Aí aí profetizou, olhando assim para mim, apontando para mim, e falou: eis que tem aqui alguém que está com ente querido, assim, 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 e contou toda a história. Mas Deus acaba de dizer aqui, que já levantou essa pessoa, é só crer, que nos próximos dias ela estará em casa, bem, com saúde. Aí, rapaz, cada vez que ela vinha para casa, nesses 4 meses, era como se fosse uma esperança, né? Quem sabe que é agora, quem sabe que é agora, quem sabe que é agora. A verdade é que, passados 4 meses, eu estava no quartel, eu era comandante de uma companhia de fuzileiros ali na Ilha das Flores. Aí o meu filho que estava com ela falou: pai, mãe acabou de morrer. Aí vou te contar, e a minha fé desaba, vai lá para o chão. Vai lá para o chão. Exatamente. Eu fiquei pensando, meu Deus, aí aquelas profecias vinham na minha cabeça, aquelas visões, aqueles pedidos, aquele clamor, aquele tudo. Aí eu de nada adiantou, né? Aí, por mais forte que você seja, né, por mais forte que você seja, você desaba na fé. Aí eu dirigindo a igreja e sem o direito de passar para a igreja nenhum sinal de frustração, nenhum, porque do jeito que eu estava, a igreja, permaneci no meu trabalho, ali, trabalhando com os irmãos e tudo, e eles sabiam que eu tinha passado por isso aí, sabiam das pregações, das profecias, sabiam de tudo, né? Bom, mas o que eu quero dizer, eu vou encurtar o testemunho, porque a vida aqui, hoje não é dia de testemunho, é dia de mensagem. Então, olha só. Eu vou voltar aqui. Então, olha só, essas pessoas de boa fé, tá? De boa fé, tentaram me ajudar, atribuindo a Deus o milagre, a profecia, a esperança, tentaram me ajudar. Mas o que aconteceu? Essa não era a voz de Deus falando, era a voz de pessoas e de amigos, querendo sempre ajudar, querendo sempre o bem do outro. Então eu preciso, e nós precisamos, ter sempre cuidado quando falar em nome de Deus, porque eu posso estar fazendo um mal maior do que eu posso imaginar, falando que Deus fez isso, Deus fez aquilo, ou Deus vai fazer isso, ou Deus vai fazer aquilo, espere só e confie. Aí você se enche de fé, aí depois não acontece nada daquilo. Quem é que vai ficar mal na história? O nome de Deus. Então eu não posso, eu fico assim nesse combate, porque dá a impressão que, olha, mas aquilo ali é falta de fé. Falta de fé, meu irmão, o que é? Falta de fé. O que as pessoas pensam que é muita fé é falta de sabedoria às vezes. Então é preciso ter cuidado, muito cuidado com essa terra aqui dos viventes, onde o que de Deus se pode conhecer, é o que está aqui. Temos um limite, e esse limite foi muito bem esclarecido pelo nosso apóstolo dos gentios, a saber, Paulo de Tarso. Muito bem. Agora, aí o versículo 20 vem explicando, olha, por quê? Deixa eu ver aqui, querendo conhecer Deus. Começamos a pecar quando nós
inventamos qualidades, falsos milagres, atribuindo-lhe o que não se deve, e tudo isso vira uma grande especulação que nos leva à raia do pecado, porque aí, olha, aí já começa a gente a inventar por aí, não, porque a terra é quadrada, a terra é plana, a terra é não sei o quê, começa a inventar, porque Deus mostrou a não sei quem, que a terra não era assim, a terra é um domo disso, domo daquilo, inventando um monte de coisa, sabe como? Aí no final você vai descobrir que não é nada daquilo. Aí, mas esse sujeito falou que era Deus que tinha falado, eu acreditei, porque ele usou o nome de Deus. Então, olha só, Deus está sendo toda hora aqui, quase muitas vezes, está sendo colocado de modo totalmente indevido, e o nome dele está trazendo para você confusão, em vez de trazer a glória, a graça, o poder e a fé. Porque o obreiro, a obreira, não está sabendo trabalhar, não está tendo sabedoria para utilizar aquilo que é a nossa principal arma espiritual. Então, o que de Deus se pode conhecer está no seu alcance. É uma porção limitada do conhecimento dele, suficiente para operar em nós toda a transformação requerida pela divindade. Bate no remédio, né, o Êxodo? Bate naquele remédio, né? Bate no remédio, quer dizer, confere com o remédio, né? Eu acho que você não deve ter escutado o que eu falei aqui direito, olha só. Confere com o que o Êxodo falou dos comprimidinhos. Dos comprimidinhos. Olha só, eu vou repetir aqui essa frase, olha. O que de Deus se pode conhecer está ao nosso alcance. É uma porção limitada do conhecimento dele, suficiente para operar em nós toda a transformação requerida pela divindade. Né? Porção limitada, mas suficiente. Sim. Verdade. Limitada, mas suficiente. Todo o poder só necessário. Isso que você precisa. É isso aí. Todo o poder necessário para a eficiência do nosso trabalho e todos os elementos necessários à formação e conservação da nossa fé. Está no conhecimento que ele deixou para nós. Esse conhecimento, mesmo que limitado, nos mostram as coisas invisíveis pertinentes a ele, desde a fundação do mundo. Essas coisas estão focadas em 3 pontos, eu vou trazer aqui agora para vocês. Primeiro ponto, nos seus atributos invisíveis. Conhecemos muito. Segundo ponto, no seu eterno poder. E o terceiro ponto, na sua natureza divina, ou a sua divindade. Tudo isso aí está no versículo 20, olha. Porque as suas coisas invisíveis, então está lá, os seus atributos invisíveis, eu falei. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, já falei também, como a sua divindade, isto é, a sua natureza divina. Isso aí está ao nosso alcance saber e conhecer. Então, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Ele deixou à amostra no seu grande livro chamado Natureza. Agora, vem cá. Por que será que Deus deixou, então, à disposição de todos os homens? Eu vou voltar a dizer para vocês, tá? O conhecimento dele limitado é para todos os homens, não é uma exclusividade da igreja. Aí você vai me fazer uma pergunta, então qual é a diferença da igreja? A diferença é que a igreja cultiva. A igreja cultiva. A igreja aceita pela fé. E você vai ver que esses homens daqui, do capítulo 1 de Romanos, não aceitaram. Eles vão ser agora, vão levar pancada. Porque não viram, não aceitaram, se fizeram ouvidos mercadores para essas instruções daqui. Então, esse conhecimento não só está ao nosso alcance, como também
se vê com nitidez e são fáceis de se entender, porque ele está contido, esse conhecimento está contido nas coisas que estão criadas. Por enquanto eu vou ficar só nesse ponto, tá? Das coisas criadas. Olha, há uma finalidade eterna para que todos tenham acesso a esse limitado conhecimento de Deus. Há uma finalidade. Qual é essa finalidade? Que todos, conhecendo a Deus, terão oportunidade de se converter a Ele. E quando vem o conhecimento, essas pessoas conhecem a Deus, então elas ficam inexcusáveis, ou seja, elas não têm desculpa de não ter aceitado a Deus, de não ter aceitado a conversão, de não ter aceitado a sua palavra. Por que não tem? Porque ninguém me pregou, ninguém nunca me falou. Meu filho, não tem desculpa não. Eu vou te dizer por quê. Olha aqui, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 20. Ninguém vai dizer, eu não me converti. Ninguém vai dizer para Deus, lá no juízo final, que ninguém falou de Jesus para mim, eu não me converti. Ninguém vai falar isso, porque vão receber ali o livro da natureza que Deus criou. Ali. Eu vou mostrar a vocês, mas daí, olha. Jó 12:7. Jó 12:7. Carlos, não quer vir para cá não, Carlos? Está fazendo companhia essa preciosidade de menino, né? Então vamos lá. Atenção para essa leitura. Mas pergunta agora às alimarias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Muito bem. Prossiga, mais uma leitura, mais um pouco. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Viu? Que expressão de Jó, hein? Pergunta agora às alimarias, tem um acento aí que aí vira alimarias. Pergunta agora às alimarias, e elas te ensinarão. O que está dizendo? As aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso? Então, todo homem, por mais que seja leigo, incapacitado, iletrado, ele vai observar estas coisas e vai ver que uma força superior fez tudo isso. Exatamente. Não está ali por acaso. E quando ele pensa isso, ele vai respeitar, porque ele sente que é a divindade, mesmo sem ninguém nunca ter falado nada para ele. Tem mais, hein? Olha. Na mesma vertente, o apóstolo Paulo fala aqui, nesse capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Não é isso? Sim. Aí, nós estamos lendo e relendo também, já lemos e relemos. Não foi? Mas tem uma outra coisa que eu queria que os irmãos vissem, olha só. O Salmo 19 e versículos 1 a 4. Faz só a leitura, porque depois, lá mais tarde, eu vou falar nesse assunto aí também. Você vê como é que a Bíblia toda é integrada, ela nos traz o verdadeiro ensino. 19. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo.
Neles pôs uma tenda para o sol. Não, peraí, eu acho que é do 1 ao 4. Do 1 ao 4? É. Salmo 19. 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é o qual o noivo que sai do seu tálamo. Até o 4 só. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes e acabou. Quem está dizendo aqui é a palavra de Deus. Elas estão falando, dizendo, clamando. Quando Paulo diz assim, toda a natureza geme, está com dores de parto até agora, esperando a redenção dos filhos dos homens. Aí alguém queria que a terra tivesse uma boca e falasse assim, né? Não é bem assim não. Isso aqui é algo totalmente figurado, mas de um fato que ocorre, está acontecendo. A natureza geme, como é que eu posso entender a natureza gemendo? Teve gente que já andou, cientista inventa tudo, né? Na minha época de seminário, eu estudei de 74 a 79 no IBP. Aí, naquela época a NASA estava criando lá uma situação e ouvindo vozes da Terra. Eu achei interessante aquilo. Aí eles descobriram um som que não sabiam de onde vinham. Aí decidiram que vinha da Terra, de algum ponto do subterrâneo da Terra, né? O som que a NASA detectava, né? Com seus aparelhos poderosos. Aí dizia, tá vendo? Isso é terra que geme. Eu não sei se é, eu não posso também ficar inventando, mas criaram situações para trazer vozes, sons ali. Então a natureza geme, está com dores de parto, quer dizer, está farta dessa gente que destrói tudo, que arrebenta tudo, que fala mal de tudo, tá? Com violência, com imoralidade, indecência, falta de ética, de respeito uns com os outros, verdadeiro, pessoas abrutalhadas. É isso tudo que Paulo está aqui falando nesse capítulo 1 aqui de Romanos, que infelizmente o tempo já passou, não dá para a gente continuar mais. Eu queria fechar por aqui por enquanto, para deixar para a próxima terça-feira falar sobre a ira de Deus. Sobre a ira de Deus. Aí nós vamos então para terça-feira, tá bom assim? Ótimo. Ótimo. Fica com gostinho de quero mais. Quero mais. Amém. Os irmãos da live que nos assistiram. Tem bastante gente aqui conosco, pastor Daniel. Eu tenho o maior respeito pelos irmãos. Deixa eu falar, tem pessoas que eu não... Marilane Pinheiro. Merilane, já. Merilane Pinheiro. Roberto Ventura, Rita Ramos. Deixa eu ver mais aqui. Catiane Braga, Diva Nascimento, Daniele Rodrigues, está dando a paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor aos meus queridos irmãos. Maicon está colocando aqui o endereço, tá, Cirlei? Está colocando aqui. O Aurélio, meu amigo, meu afilhado lá de Gramado, está mandando aqui. Roseli Brito, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Pastor Daniel, dá um... Amém. Meus irmãos queridos, também para os irmãos que nos assistem pela live, foi mudado o link da igreja, e eu vou dizer uma coisa, olha só, o link antigo não foi apagado ainda, infelizmente, esse link está sendo usado, tá? E o que está sendo postado nele não é da igreja, não fala aqui a voz da Assembleia de Deus, o oficial é esse novo que está colocado aí, isso, da Adejana. Os irmãos não se enganem. Até nós vamos ver se de alguma forma nós conseguimos depois, se é possível,
adaptar esse antigo que saiu, tá Cirlei, dentro de uma... E o irmão Michael, ele pediu para a gente compartilhar, porque a partir de 1.000 inscritos, a gente vai estar no YouTube. Tá bom? Exatamente. E ele está mandando aqui já, nesta live, ele já está mandando aqui o endereço eletrônico aqui. E até vou pedir aos irmãos que, se puder, deletar essa página anterior, faça isso para não ter confusão, tá? E que qualquer pessoa que for chegando também manda deletar do celular, que não interessa para nós ter o nome da igreja naquilo que não é ela que está divulgando. O Michael está pedindo para curtir nossa página no Facebook Adejana, tá bom? Tá mandando aqui online aqui. Exatamente. Muito bom, Michael. Muito obrigado, Michael. Deus abençoe, Michael. Pastor Daniel, vamos tirar dízimos? Vamos tirar rapidamente. Ofertas? Vamos tirar rapidamente. Nosso irmão aí, pode passar, irmão. Faz a oração, irmão aí. Faz a oração pelo... Ali, ó. Ele não entendeu. Não, deixa ele. Pai, te agradecemos uma vez mais, Senhor, por essas ofertas tiradas na tua casa. Continue abençoando os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é o amar. A igreja. A melhor oração. Se demorasse mais um minuto, vocês dormiam aí, né? Tá bom. Vamos, irmão, então. Tem alguma coisa para anunciar? Alguma coisa para se anunciar? Não. Quero agradecer ao Lucas e eu confundo Gabi e Manu. Essa é Manu. É. Lucas e Manu presentes aí na doutrina. Representando a mocidade. Ah, mas tem outro ali também, olha só. Esse daí o Carlos tem que trazer ele. Esse batera aí. Vamos lá. Amanhã à noite temos o nosso CPO. Deus abençoe. E os inscritos estão aqui conosco, tá bom? Vamos então agradecer a Deus a oração final. Pai nosso querido e eterno, Obrigado. Te agradecemos por estes momentos aqui, Senhor, passados diante de Ti, diante da Tua palavra, nessa mesa posta, Senhor, onde nós nos alimentamos diariamente e também semanalmente temos esse estudo, que o Senhor esteja conosco, estenda as Suas mãos. Obrigado. Queremos também, no assunto que nós falamos aqui no princípio, orar pelo nosso Brasil, Senhor, pelo nosso presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, orar pelos seus ministros, Senhor, principalmente a Damares. Guarda essa mulher, Senhor, que tanta coragem Deus, se coloca contra os adversários, Senhor, do bem. Meu Deus querido, livra e guarda ela, o Tarcísio e tantos outros ministros do bem, ali que acompanham o Senhor, o general Ramos, aqueles que também fazem menção do Teu nome, Pai. Seja com eles todos ali. Guarda o nosso país, ó Senhor, das ameaças externas. Essa nação é Tua, Pai. Das situações que são criadas lá no exterior, nas grandes potências, Senhor, que de grande potência não tem coisa nenhuma diante de Deus. Porque para Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele joga os carros no fogo,
e manda dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluias. Esse é o Deus a quem nós servimos, a Amém, quem nós Pai. amamos e em quem nós esperamos todo dia e todo tempo, Senhor. Glória a Deus. Então o nosso país esteja guardado nas tuas mãos, guardado sob o teu Senhor. poder, sob a tua proteção. E que a tua igreja, Senhor, não se esqueça de orar Vamos dar a volta. pelos homens que estão colocados pela vontade de Nós Deus nesse cremos, governo, Senhor. Senhor, para fazer tudo o que há de melhor para nós, Senhor, e que o diabo se mantenha quietinho lá no lugar dele, Senhor, esperando a determinação divina para o seu destino. Em nome de Jesus Cristo, agora te pedimos que nos despeça em paz, nos leve em segurança para os nossos lares, Senhor, e não se afaste da nossa vida, nem da nossa família. Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Todos dizem assim. Amém. Glória a Deus.